a Globo News foi inaugurada foi também o da eleição de Bill Clinton e Boris Yeltsin. Era 1996. As atrocidades nos Balcãs rivalizavam com as do conflito entre Tutsis e Hutus na África. Pouco tempo depois, tormentas financeiras sacudiriam os mercados do Sudeste Asiático, da Rússia, do México, da Argentina. Foi quando o Brasil quase quebrou. Em 96, o presidente Fernando Henrique dizia em Portugal que os brasileiros são caipiras, desconhecem o outro lado e, quando conhecem, encantam-se. De lá para cá, parece que foram os outros que começaram a descobrir o Brasil e, parece, se encantaram. É o país com bases econômicas sólidas que passou ileso pela crise de 2008, que lidera o G20, que tem peso nas negociações multilaterais, que é convocado para ajudar em conflitos alheios, que vai sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas. O presidente, que hoje ocupa um lugar central nas fotos de mandatários mundiais, ouviu Barack Obama dizer que ele é o cara e quer para o Brasil um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Por enquanto, terá apenas mais uma vaga temporária. Aos olhos do mundo, o Brasil ainda precisa provar alguma coisa. Que dúvidas pairam sobre as escolhas do país? Com elogios às conquistas internas e críticas a alinhamentos externos duvidosos, a revista britânica The Economist cobrou de Lula mais apreço à democracia, justamente o regime que permitiu a chegada de um operário ao poder. O texto começava perguntando: de que lado está o Brasil? E terminava com outra pergunta, abre aspas, porque os outros países mereceriam menos, fecha aspas. Para comemorar os 13 anos de aniversário da Globo News, tentar entender como o Brasil vê o mundo e como o mundo vê o Brasil hoje, estão em nosso estúdio dois jornalistas com vasta experiência no exterior, como correspondentes internacionais, do Jornal da Globo e do programa Painel aqui da Globo News, William Vac, e o repórter especial da Rede Globo e do programa Sem Fronteiras, exibido aqui na Globo News, Tônico Ferreira. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado, parabéns, né, pelos 13 anos de Globo News. Parabéns para você. Nós estamos aqui desde o começo, todos nós. Cadê o bolo? A gente tem encomendado antes. Mas acho que tem um bolo para comemorar aqui, em que a gente pudesse pôr uma velhinha aí, cantar parabéns ao protagonismo brasileiro. Ele é, de fato, Então, mas aí você está falando uma coisa verdadeiro? Do presente. O atual. Agora, este nosso. Há uma percepção que a gente pega na imprensa internacional de que o Brasil efetivamente ocupou grandes espaços e o país é muito bem visto, muito melhor visto que jamais foi. Nós aqui nem sempre temos essa mesma percepção. Como é que vocês enxergam o Brasil lá fora? Eu acho que ele está muito bem. Acho que ele está muito bem mesmo lá fora. Não é invenção da imprensa, né? Você olha lá, não é invenção nossa, pelo menos. Dessa vez acusa a gente de inventar tudo? De inventar tudo, mas nesse caso... Dessa vez não é a culpa da mídia. Está lá, o Brasil, e uma mudança rápida, né? Em pouco tempo, o Brasil saiu de uma posição que eu acho o Brasil era subestimado. Ele era melhor do que ele era visto. Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, 4 anos, 5 anos. Ainda tinha eco das velhas mazelas. Assim. E agora talvez esteja um pouco superestimado. Mas eu acho que a imagem corresponde à verdade. Eu acho que eu sou mais cético do que você, Tônico. Eu acho que o Brasil tem ciclos e que esse movimento, embora eu não o caracterizasse como um movimento pendular, ele obedece fases. O governo militar brasileiro foi muito elogiado lá fora. Isso já lá se vão, quanto, Mônica? Uns 30 anos mais ou menos? Até um pouquinho mais? Quer dizer, éramos considerados o país do futuro já então, e já tínhamos sido considerados países do futuro no século XIX, no começo do século XX, por aí vai. Eu acho que o que existe é uma diferença muito grande entre realmente o peso específico do Brasil nas relações internacionais, que vem do tamanho da sua economia, que vem do fato da gente... Isso é importante, eu não sei se é uma maldição ou é uma bênção. O Brasil não faz parte de nenhum conflito internacional de relevância, seja ele religioso, não temos ameaças externas e não ameaçamos a ninguém. Agora, esse conjunto nos torna um grande e simpático naviozão, caminhando por águas tranquilas e as pessoas, inevitavelmente, uma espécie de bonachismo, assim, né? Somos bonachões da política. Mas a gente carrega o peso de não saber o que a gente quer. Esse que eu acho que é o principal problema. Quando a gente assume uma vaga temporária no Conselho de Segurança, como estamos agora, vai ser janeiro, né? A missão foi hoje, mas acho que assumimos em janeiro. Que posições deve levar o Brasil? Ele vai ser ambíguo? A gente teve durante muitos anos posições de neutralidade em questões importantes quando estávamos em vagas do Conselho Temporário. Agora, de repente, podemos ter de votar algo sobre vetos à armadilhejada, por exemplo, do Irã.
Eu acho que O Brasil faria o quê? Vai continuar com a posição que ele tem hoje. No momento, Vai continuar a posição apoiando. do Itamaraty, que é essa posição de não interferência em assuntos externos, que era uma posição antiga do Itamaraty, no meio período aí houve um pouquinho mais de militância no sentido de, não, também não pode ser totalmente isento. Temos que ter algumas posições com relação a direitos humanos, etc. Hoje não, voltou ao velho não intervencionismo do Itamaraty. É o seguinte, não pode fazer o que você quiser, nós não vamos interferir em assuntos internos. Eu acho que eu sou um pouco mais crítico de novo, Tonico. Não sei, foi esse papel que você me reservou aqui hoje, Mônica? Não, eu gostaria de ouvir mesmo a sua opinião sobre os fatos. Não, eu acho que há uma confusão muitas vezes entre aquilo que os alemães chamam os velhos protagonistas da política de poder, tem uma palavra alemã ótima, que é Realpolitik, ou seja, a política voltada para os interesses, tais como são definidos pelos diversos participantes da constelação internacional. Há uma confusão entre isso e o ser esperto. A esperteza em algumas votações nos levou a situações catastróficas nos últimos anos. Como, Por exemplo, na Unesco, onde nós apoiamos um candidato sim. notoriamente antissemita, preterindo um candidato brasileiro, dizendo, bom, mas aqui a gente faz uma besteira, sabendo que faz uma besteira, mas aqui e ali a gente talvez ganhe alguma coisa. Eu acho que essa confusão entre princípios da Realpolitik e princípios da esperteza é o que nos levaram a algumas armadilhas. E aí eu vejo um pouco de perda de rota. Mas é falta de prática? Não. De repente querer exercer uma ignorar o que não são tinha os interesses. No mundo moderno, essa ideia de que eu não me intrometo nos assuntos de outros países, ele vai ser contestado. No mundo moderno, você tem que ter, no mundo da ética, no mundo da democracia e tudo, entendeu? Porque aí, se você levar até o fim essa política, leva a esses problemas e apoiar o Irã agora nesse momento, entendeu? Quer dizer, por enquanto, digamos que passa meio batido o Brasil apoiar o Sudão, apesar do genocídio. Mas daqui a pouco pode isso ser cobrado duramente. Vai ser cobrado. Não, eu acho que o problema não é só da política externa aí no caso, é a confusão entre o que é política de Estado e o que é política privada de um partido. Eu acho que a defesa de interesses, se ela obrigar um país, como você está mencionando, não vamos ser tontos. Se a gente for comentar só com as pessoas consideradas de bem, é com muito pouca gente que a gente vai conversar lá fora, ok? Agora, há interesses que têm que ser definidos como interesses de Estado, a longo prazo. O Brasil foi muito bom nisso durante muito tempo. E há interesses que são político-partidários ou ideologizados. Eu acho que essa é a confusão que nos prejudica no momento. Mas a política internacional foi bastante criticada internamente, adotada pelo governo Lula, porque preferiu uma aliança com o Sul, com os países mais pobres, e o governo se defendeu dizendo que isso tinha aberto efetivamente mercados, tinha ajudado na balança comercial, a gente tinha conseguido vender mais para vários países que não vendíamos e com resultados concretos na balança. Portanto, não foi um ganho no final ter menos dependência dos Estados Unidos, menos dependência dos clássicos parceiros e ter uma relação mais variada com o mundo? Eu acho que é o oposto do que você acabou de dizer como provocação. Eu acho que o statement da sua pergunta é uma provocação nesse sentido. Eu acho que é completamente falsa essa formulação de saída. Quer dizer, o que contam são não ganha fazendo Não, o que contam são os que contam. Depende. Em política internacional, conta quem tem peso. Fazendo as contas de somar da balança comercial, houve um ganho. Não sabemos como é que teria sido se tivesse uma aproximação maior. Política internacional não é balança Então vamos criar uma confusão aí, então, William. Como o governo Veja só, vamos pegar um caso claro. Venezuela, todo mundo reclama das relações do Brasil, mas isso não é política do presidente com Chaves, né? E todo mundo esquece que nós vendemos no ano passado, acho que 4 bilhões e meio de exportações, foram as nossas exportações para a Venezuela, e importamos apenas 500. O nosso saldo é de 4 bilhões de dólares com a Venezuela. Pois é, esse é o cálculo esperto, que eu dizia anteriormente, há poucos instantes atrás. É esse cálculo esperto que derruba o nosso interesse a longo prazo. Não pode haver interesse do ponto de vista do Brasil, não importa qual seja o nosso governo. Por isso que eu me bato nessa tecla do que é o interesse nacional e que é o interesse de uma legislatura, o que é o interesse de um determinado presidente, de um determinado grupo político.